Atos, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 8. Amém? Diz assim: Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Amém? Esse texto, com certeza, você já leu, já ouviu. É um texto que nós pregamos muitas vezes. E talvez eu consiga, meu desejo é trazer uma perspectiva um pouco diferente, porque quando nós falamos de Espírito Santo, talvez você já pense, é hoje que o fogo vai descer, né? A gente já pensa naquele culto, se tiver, glória a Deus, nós desejamos sempre. Mas eu quero te levar a uma nova perspectiva a respeito do que é o Espírito Santo. Então, esse texto, Jesus está dizendo isso depois da sua morte, sua ressurreição. Então, Jesus veio, teve toda a sua vida, morreu, ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ele passou 40 dias já com o seu corpo ressurreto, junto com os seus discípulos. E ele falava acerca do reino de Deus, dos dias futuros, do que aconteceria. Então, esses 40 dias, obviamente, a Bíblia não caberia o relato de tudo que Jesus queria passar. Agora imagina, Jesus sabia que ele ascenderia aos céus, que ele iria, Agora a sua próxima vinda seria só num futuro. Então ele teve 40 dias para equipar a sua equipe, equipar os seus discípulos. E ele falou muito acerca do reino de Deus, E o tema não é o reino de Deus, mas reino de Deus não é um lugar, reino de Deus é um governo, é um domínio. Então, quando nós falamos, lá no reino de Deus, não significa necessariamente o céu, mas é o governo de Deus. Então, o reino de Deus, tanto que Jesus fala, o reino de Deus já chegou, ele já está aqui, não em sua totalidade, mas está. Então, é o governo do Senhor, e Jesus falou muito sobre isso. E antes de subir aos céus, ali nos momentos finais, antes dele ir aos céus, definitivamente, ele dá uma orientação, uma última orientação para os seus discípulos. Ele fala, no início, olha, esperem, não saiam de Jerusalém, esperem até que venha a promessa. Qual era essa promessa? O Espírito Santo. Então, ele fala, vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. A promessa que Jesus deixou para os discípulos era o envio do Espírito Santo. Só que os discípulos, o povo de Deus, eles estavam preocupados com outras coisas. Eles estavam preocupados em quando que o reino de Deus seria reestabelecido em Israel. Eles não enxergavam o reino como uma totalidade do povo de Deus em sua essência. Para eles achavam tanto que esse é um dos motivos que muitos judeus não acreditavam que Jesus era o Messias, porque eles imaginavam que o Messias seria uma pessoa que teria um engajamento político, que seria alguém que viria libertar o povo do domínio de Roma. Então, os israelitas, eles imaginavam que o Messias seria esse homem, que ia libertar o povo, que ele ia ser um guerreiro, que ele ia ser um político, algo nesse sentido. E Jesus veio para mostrar que era o completo oposto. Jesus nunca se envolveu com isso. Então, os discípulos e o povo esperavam isso, que Jesus ia restaurar o reino naturalmente. Mas Jesus ele vai direcionar a conversa para outra coisa, para outro lado. Ele fala, sim, é poder que vocês querem, vocês vão receber poder, recebendo o Espírito Santo. Mas para que seria esse poder? Para derrubar o Império Romano? Para ser liberto, do domínio do povo de Roma? Não, do governo romano. Para serem testemunhas. Não seria para uma revolução natural, mas serem testemunhas. Então, os discípulos estavam preocupados com coisas externas, com ações que Deus faria externamente. E Deus estava preocupado com outra coisa. Nós, talvez, estejamos tão preocupados com aquilo que Deus ou que nós gostaríamos que Deus fizesse. Mas, na verdade, Deus não está preocupado em fazer
certas coisas externas que para ele é no estalar de dedos. O grande desejo de Deus, e é o que Jesus estava tentando mostrar, é que o que mais importava era trabalhar dentro de nós. Então, os discípulos estavam preocupados com algo natural, o povo estava preocupado com isso, e Jesus direciona: não, vocês vão sim receber poder, o que vocês desejam, mas o poder vai ser para ser testemunha. Fala muito mais de uma transformação interna do que externa. E nós, às vezes, estamos gastando a nossa vida esperando que Deus faça coisas ao nosso redor, na nossa vida. Então, não, eu estou esperando que Deus vai abrir aquela porta de emprego que eu preciso, Deus vai trazer aquela promoção, Deus vai me dar condição de comprar aquele carro, aquela casa, de ser curado disso, daquilo, de restaurar meu casamento, de restaurar minha família. E a gente está tão preocupado com o que Deus vai fazer e nós nos esquecemos que o Espírito Santo vem para nos capacitar a ser transformados por dentro, para ser testemunha. Então, é importante nós entendermos isso. E hoje eu não quero simplesmente falar sobre o Espírito Santo. Não é uma aula a respeito do Espírito Santo. E por curiosidade, você sabia que tem um nome, o estudo sobre o Espírito Santo? Alguém conhece? Fala? Não sabe? Não lembro. Eu descobri esses dias também, não sabia. Chama pneumatologia. Não é de pneumonia, tá? Mas pneumatologia é Ixi, agora eu falei errado. Pneumologia, isso. É a respeito do estudo do Espírito Santo, que pneumo vem de sopro, de vida, que é o Espírito, e logia, né? E, então, não é isso que eu quero trazer, um estudo acerca, né, do Espírito Santo. Mas eu quero, através dessa palavra, trazer uma provocação para nós, trazer uma pergunta para nós, e para que nós possamos repensar, né? Durante toda essa palavra, eu quero que você pense sobre uma pergunta. Eu tenho vivido como alguém que carrega o Espírito Santo? Esse é o grande centro daquilo que eu quero falar nessa manhã. Porque saber que o Espírito Santo habita em nós, acho que todos nós aqui já sabemos, eu não preciso te convencer disso. Porque a palavra é clara, que quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então, todos nós sabemos, eu não estou aqui para te convencer a respeito disso. Mas será que nós vivemos com a consciência de quem tem o Espírito Santo? Será que nós vivemos a nossa vida conscientes de que o Espírito Santo habita em nós, que essa presença é constante em nós? Talvez o grande problema não seja a ausência do Espírito. Não que a gente não tenha que clamar pelo Espírito. Nós temos que pregar a respeito, nós temos que clamar, orar, cantar músicas que falem a respeito disso. Mas talvez o grande problema não está na ausência do Espírito Santo, porque ele já está em nós. Talvez o problema é que nós estamos acostumados a viver como se ele não estivesse. Nós passamos a viver como se o Espírito Santo não existisse. E, obviamente, eu não falei que eu não vou entrar muito em detalhes, né, sobre o Espírito Santo, uma aula em si, mas a gente tem que primeiro definir algo. Quem é o Espírito Santo? Quando nós falamos, não é o Estado do Brasil, tá? Também é, mas nós vamos falar o Espírito Santo. Ele não é uma força, ele não é uma energia, porque muitas pessoas hoje em dia, existem aquelas que não acreditam em Deus, de forma alguma. Mas tem alguns que se recusam a acreditar em Deus na forma como nós acreditamos, então começa a dar outros nomes. Não, eu acredito na força do universo, naquela energia cósmica, não sei o quê. Isso não existe. Existe o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é essa força, não é uma energia ou uma manifestação somente que acontece. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, o que nós vemos são manifestações do Espírito. Então, quando quando nós temos um culto, por exemplo, aqui no Louvor, nós tivemos um momento ali da manifestação do Espírito, cânticos espirituais. Você sente uma atmosfera. Isso é uma manifestação do Espírito, mas não é o Espírito em sua essência. O Espírito é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é Deus. Nós cremos que Deus é uma trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo não é um Deus júnior. O Espírito Santo não é um Deus de terceira escala. Se fosse numa vaga de trabalho, né? Júnior, pleno e sênior, né? Não, o Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai. O Espírito Santo é tão Deus
quanto o Filho, quanto Jesus. Ele é uma pessoa e ele é Deus. Então, a Bíblia vai mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa que pensa, que sente, que tem vontade, que ensina, que intercede, que consola, que guia. Então, existem textos na Bíblia que falam sobre isso. A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Você entristece alguém que tem sentimento. Quem tem sentimento? Uma pessoa. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. A Bíblia fala que ele intercede por nós ao Pai com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, a Bíblia nos dá muitos motivos para entender que o Espírito Santo é uma pessoa. E quando eu entendo que o Espírito Santo não é uma energia, que o Espírito Santo não é uma força sobrenatural, que ele não é algo cósmico, que o Espírito Santo é alguém que a partir do momento que eu entrego minha vida a Jesus, ele passa a habitar em mim, isso muda completamente a forma com que eu me relaciono com ele. O Espírito Santo não é uma coisa a ser usado. Não é algo a ser usado, como infelizmente muitas pessoas fazem. Usam o Espírito Santo para benefício próprio. Quantas pessoas nós vemos, quantas igrejas, homens e mulheres que se dizem ser homens e mulheres de Deus, que usam o Espírito Santo, né, o poder do Espírito Santo para benefício próprio. Então, na minha igreja, eu vou ficar fazendo várias profecias, que a pessoa vai vir e vai dar todo o dinheiro dela e eu vou enriquecer. Ou você nunca viu um líder espiritual enriquecendo às custas do povo. Muitas pessoas usam, mas o Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E com pessoas eu não uso, eu me relaciono. Francis Chan, não sei quantos conhecem, ele é um pastor americano. Eu já li alguns livros dele, e os melhores livros que eu já li são de autoria dele. E ele tem um livro que se chama O Deus Esquecido. Minha mãe já leu? Tem. Minha avó, não sei se você já leu também. Esse livro eu mesmo não li, tá? Mas eu já ouvi a respeito dele, eu sei o quanto ele fala a respeito disso, e o Francis Chan prega também a respeito disso. Que o Espírito Santo, ele é o Deus esquecido. E talvez essa seja o ponto e a realidade da maioria de nós cristãos. Ele é Deus, mas ele segue sendo esquecido, sendo negligenciado. Então, nós falamos com Deus, nós oramos, nós temos a nossa rotina de estar na igreja, de estar no PG, ouvimos uma pregação, ouvimos um louvor, só que nós agimos como se nós estivéssemos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, isso é inquestionável, mas muitas vezes nós não desenvolvemos um relacionamento com ele. Imagina você morar dentro de uma casa com uma pessoa e você passar dia após dia sem dar uma palavra com ela. Todos os dias você acorda, toma café, cruza com a pessoa, senta para assistir televisão, janta, almoça, e você não fala nada com a pessoa. Seria um pouquinho desagradável, não? É o que a gente faz com o Espírito Santo. Porque ele não vai embora em nenhum momento. Ele está ali. E nós passamos os nossos dias vivendo como se ele não estivesse. Como se ele não fosse uma pessoa. Talvez porque nós não vemos fisicamente. Se você visse, com certeza, você seria uma pessoa bem educada para falar com ele, né? Mas como nós não vemos, ele se torna o Deus esquecido. O Deus deixado de lado. E aí, o que nós muitas vezes pensamos, né? Eu tenho certeza que você já falou isso, eu já falei muitas vezes. Existem momentos que na nossa vida a gente fala assim, Deus não está falando comigo. Quem nunca teve essa fase? Normalmente é quando você precisa de uma resposta, né? Sabe quando você precisa de uma resposta imediata? Deus, eu preciso que o Senhor fale, eu vou, eu fico, eu faço ou não faço? E você não quer fazer nada desagradando ao Senhor, você tem a melhor das boas intenções, e você fala, Deus, eu preciso que você fale agora, preciso ouvir. Ou então você está há muito tempo falando, nossa, eu não ouço mais a voz de Deus. Nós passamos por isso muitas vezes. O Senhor não está falando, o Senhor está em silêncio. Deus não está falando comigo. Agora, a pergunta que eu te faço é, Deus parou de falar? Ou nós não paramos mais para ouvir? De fato, existem momentos muito pontuais em que Deus realmente se cala. Mas eu posso dizer que Ele está o tempo inteiro falando com a gente. A questão é, nós não paramos mais para ouvir a Deus. Sabe, são muitas distrações.
Nós vivemos cercados 24 horas por dia por distrações. Celular, rede social, vídeo. Você fica horas rolando feed para assistir vídeos que não faz o menor sentido. Séries, trabalho, preocupação, rotina. A nossa mente está ocupada o tempo inteiro. Eu não sei se isso é exclusivo meu, e eu espero que não, para não me sentir tão só. Mas eu tenho a sensação que meu cérebro não para um segundo. Existe algo que se chama síndrome do pensamento acelerado. Alguém já ouviu falar? Não é uma doença, mas é uma série de sintomas, né, que, dependendo do seu caso, você tem que buscar ajuda, né, profissional. Eu tenho essa sensação, eu estava um tempo atrás conversando com a minha mãe justamente sobre isso, e se você tem essa sensação, você sabe que às vezes é desesperador. Porque às vezes você quer paz na sua mente, e a sua mente não para de liberar estímulos. Isso é culpa nossa mesmo, tá? E às vezes eu sinto que a minha mente, ela, sabe quando você abre o Google Chrome, Internet Explorer, e tem várias abas abertas e começa a travar, fica devagar o computador? A minha cabeça às vezes é isso. Um monte de aba aberta e você querendo falar sobre várias coisas, pensar em várias coisas. Só que normalmente a aba do Espírito Santo nunca está aberta. Ou está no meio de tantas outras. Então nós somos muito distraídos. Sabe? Satanás, ele não está mais preocupado em tirar ninguém da igreja. Ele não vai gastar energia te convencendo de que Deus não existe. Você vê o mundo tentando te fazer acreditar dessa forma? A pressão não é essa. Não é te fazer desacreditar de Deus ou de falar que você não tem que estar na igreja. Mas o diabo, ele vai falar, pode continuar, mas ele te distrai. Eu lembrei de um exemplo, eu não sei quantos já viram, um vídeo. O rapaz, ele tinha que cortar a unha do cachorro, e o cachorro era grande, e o cachorro não parava quieto. Aí ele colou uma fita adesiva na testa, assim, ó, e colocou comida aqui, ó, na testa. O homem colocou na testa dele. E aí o cachorro estava interessado no quê? Na comida. Então o cachorro ficava lambendo a testa dele aqui na comida e ele cortando a unha. Era uma distração. Às vezes, né, o pai quer dar comida pro bebê, não consegue. Assiste um desenho aqui enquanto eu vou enfiando a comida na tua boca, você não percebe. E é isso que o inimigo faz. Ele nos distrai. Enquanto nós estamos distraídos, ele faz o que ele quer. E ele tem roubado de nós o que mais importa, que é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. A gente segue tendo nosso todo dia de manhã, bom dia, Senhor, abençoa o meu dia. A gente segue indo no culto de domingo, porque é uma rotina, é um padrão. Só que o relacionamento com o Espírito Santo está adormecido, está esquecido, porque nós estamos distraídos. São muitas coisas distraindo. Nós vivemos uma geração que tem um excesso absurdo de informação. E isso toma a nossa mente, toma o nosso tempo. A gente gasta 99% do nosso dia nisso. E aí aquele 1%, falei, aí Deus, agora vem falar comigo? Então, nós estamos cercados de distrações. Nossa mente está ocupada o tempo inteiro. Então, o Espírito Santo não necessariamente está em silêncio. Talvez nós que estamos muito barulhentos. Talvez a nossa mente está tão cheia de estímulos que não dá tempo de ouvir a voz de Deus. Nós não paramos para ouvir a voz do Senhor. Há um tempo atrás, eu comecei a desinstalar minhas redes sociais. Desinstalei primeiro o TikTok, que, né? E nunca mais voltei. Desinstalei o Instagram, eu fiquei mais de um mês sem o Instagram. Só que antes, a minha desculpa para mim mesma era, eu trabalho com isso. Eu trabalho com marketing, eu trabalho com rede social. Então, eu não posso ficar sem. Mentira, era pura desculpa. Eu reconheço. Porque eu desinstalei e eu continuei trabalhando normal. Ou não? Não vai falar mal agora do meu trabalho, né? Pelo amor de Deus. Continuei trabalhando, porque o meu horário de trabalho é lá na empresa. Se eu quiser, eu acesso pelo computador. E foi a melhor época. Só que aí, um dia eu precisei baixar, porque eu tinha que fazer alguma coisa. Aí, não desinstalei mais. Mas eu, preparando a palavra, falei assim, é hoje o dia que eu vou ter que desinstalar de novo.
Sabe por quê? Tem coisas que não são pecado em sua essência. É pecado ter rede social. Eu lembro quando eu era criança, existia um negócio que muitas igrejas não podiam ter TV em casa, né? É pecado você ter TV em casa. Não, não é pecado. Não é pecado você ter um celular, não é pecado você ter uma rede social. Eu lembro quando a gente era adolescente, foi o início das redes sociais. Só eu e a Nádia tinha Orkut, né? Porque todos os outros adolescentes falavam que era pecado, não podia. Hoje está todo mundo na internet. O problema não está nisso, mas o quanto isso está te distraindo. Então, para alguns, isso vai ser, sim, pecado. Não pelo fato de você estar na rede social, ou assistindo uma série, ou fazendo qualquer coisa. É o que isso está te roubando. Se está roubando o seu tempo com o Senhor, isso é um problema. Então, nós estamos enchendo a nossa mente de muitas outras coisas. E depois queremos parar, queremos que Deus fale com a gente. Olha quantas vozes estão competindo com a voz de Deus. E a internet é algo, né, rede social, que é completamente aleatório. Você pega o seu feed no Instagram, vamos clicar, ver os Reels, né? Subindo e descendo. Você está vendo primeiro um vídeo de alguém feliz casando. Como nós tivemos casamento ontem. O vídeo seguinte é o terremoto da Colômbia, alguém chorando que perdeu a casa. No outro vídeo é um cachorrinho com inteligência artificial dançando. Aí daqui a pouco é um vídeo de uma pregação, de alguém falando assim, ouça 5 minutinhos sobre a palavra do Senhor. Você já viu quão aleatório é? E aí nós às vezes falamos assim, eu espero que não seja só eu que tenha feito isso. Você fala assim, não, eu vou ter um tempo agora para orar, preciso orar. Aí você encosta no sofá ou na cama e fala, deixa eu só ver um negocinho aqui. Tarará, 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 tarará. Passou 2 horas. Ixi, agora tô cansada. Ai, aí a gente é tão espiritual, né? Para eu não fazer de qualquer jeito para o Senhor, é melhor eu nem orar. Quantas coisas estão distraindo e competindo com a voz do Espírito Santo? Ele não está em silêncio. Nós que estamos barulhentos demais. A nossa mente está muito barulhenta. E Deus, ele não vai gritar. O Espírito Santo, ele vai continuar falando no mesmo tom de voz. É igual na escola. Vocês lembram quando a sala estava fazendo barulho? Eu tinha professores que faziam isso. Que ao invés de gritar para fazer as crianças ficarem em silêncio, os alunos, ele começava a falar mais baixo. Você faz isso, Nádia? Você começa a falar mais baixo, aí eles começam a perceber, aí eles começam a brigar um com o outro. Fica quieto que a professora quer falar. É o que o Espírito Santo faz. Ele fala, eu vou manter o mesmo tom de voz. A menos que seja algo muito específico que Deus vá gritar, né? Para você falar, e aí, meu filho, vai ouvir ou não? Mas, na maioria das vezes, o Senhor vai falar no mesmo tom de voz, na mesma altura. Cabe a nós baixar o volume das outras vozes. O que está ocupando tanto a nossa mente, a nossa agenda, o nosso tempo? E não tem nada pior do que você competir a atenção de alguém. E o Espírito Santo não está afim de entrar nessa briga para competir a nossa atenção. Ele está lá no lugar dele falando. É nós que vamos decidir se a gente vai dar atenção ou não. Deus não vai competir pela nossa atenção nesse mundo de tantas informações, de tantos estímulos. O Tiago estava falando, né, a respeito do detox do sono. Eu não sei se você sabe, mas já é diagnosticado pessoas que são viciadas em dopamina. Existe clínica de reabilitação para pessoas viciadas em celular. Não é um futuro, já é uma realidade. Tem eu não sei muito profundamente, mas tem um negócio que chama FOMO. Alguém já ouviu falar de FOMO? Eu acho que é esse o nome. Se eu estiver falando errado, depois eu corrijo. Não é uma síndrome, como é que eu explico? É uma necessidade de você estar sabendo de tudo. Eu vou me aprofundar melhor nesse assunto depois. Mas é justamente isso. Eu tenho que estar sabendo de tudo o tempo inteiro. Eu tenho que estar sabendo da vida da influenciadora que casou e que teve um filho. Você tem que estar a par de todos os assuntos. E isso te desgasta, porque você tem que consumir cada vez mais conteúdo. Isso é uma realidade para muitas pessoas. Você tem que estar a par de tudo o que está acontecendo. E às vezes a gente fala, eu tenho que saber o que está acontecendo, né? Será que a Virgínia voltou ou não com o Vini Júnior? É uma brincadeira, mas essas coisas estão nos roubando o Espírito Santo. Porque eu estou lá horas vendo, terminou, voltou. E o Espírito Santo fala, e aí? Estou aqui. Mas ele não vai disputar a atenção. Porque não existe nada pior do que você ter que disputar a atenção de alguém. Enquanto eu preparava a palavra, eu lembrei de um exemplo. Eu lembro que quando quando eu morava ainda com meus pais, até hoje acho que acontece isso.
Minha mãe trabalhava de casa, meu pai trabalha na rua até hoje. E aí, meu pai, a Nádia está de testemunho. Meu pai chegava e minha mãe queria começar a falar. Minha mãe fala pouco, né, mãe? Aí começava a contar o dia. Aí meu pai ia tomar banho, tomar um café, e ela atrás dele falando. Aí ela falava, você não está prestando atenção? Eu não vou falar mais. Aí meu pai falava, mas eu ouço com o ouvido, não com o olho. Não é? E até hoje é assim. Aí se ele não está parado olhando para ela, ela para. Não vou mais falar, você não está dando atenção para mim. Lógico que, né? Tá certo. Pior de tudo é que tá. Lógico que, né? Então vamos arrumar um minutinho, espera eu fazer tudo e vamos sentar. Mas existe nada pior do que você ficar competindo a atenção com alguém. Eu tô falando do meu caso, meu pai e da minha mãe, mas na minha casa não é muito diferente. Agora, sua vez. Tô brincando. O Thiago trabalha com vendas. É 24 horas por dia o celular. Vendedor, representante, cliente. E aí, às vezes, a gente está indo embora do trabalho, por exemplo, no carro. Aí a gente quer conversar, né? Aí tô lá contando, aconteceu isso, aquilo. Daqui a pouco começando um áudio de um vendedor, no meio que eu tô falando. Aí, não, só um minutinho, tenho que resolver um negócio que o pedido tem que sair hoje. Tá bom? Aí, termina. Eu volto a falar. Espera só um minutinho, que eu tenho que terminar de mandar áudio. Mas falar, desisto. Tem nada pior do que você competir a atenção de alguém. É péssimo. E a gente faz com todo mundo, e as pessoas fazem com a gente, e a gente faz com o Espírito Santo. O Espírito Santo está tentando achar um espaço, mas a gente está com tantos barulhos, com tantas vozes, com tantos estímulos, com tantas informações, que a gente não ouve mais a voz do Espírito. Ele não está em silêncio. Em casos muito específicos, ele vai ficar por motivos específicos, mas, no geral, ele está falando. Nós que estamos barulhentos demais. Quanto mais barulho, quanto mais estímulos ao nosso redor, menos sensíveis nós nos tornamos à voz do Espírito Santo. É proporcional. Quanto mais estímulo externo, quanto mais vozes externas, quanto mais barulho na nossa mente, menos nós vamos ouvir o Espírito Santo. E nessa questão de competir a atenção, o que a gente faz? Eu tenho tentado me policiar muito, mas eu ainda estou bem longe de ser o que eu deveria ser. A gente parece que é status você falar que está na correria. Não é? Então, assim, às vezes, se eu respondo isso, em seguida eu me arrependo de ter respondido. Se alguém fala, e aí, tá tudo bem? Tudo, só na correria. Já é automático você falar que está na correria. Parece que é um status. Se você não está correndo, você está errado. Se você não está na correria, você tem alguma coisa errada na tua vida. Mas é o contrário, a gente não deveria estar vivendo, correndo desse jeito. Se a gente está correndo demais, é porque alguma coisa está errada. Se eu estou correndo demais, se eu tenho atividades demais que me impeçam de estar com o Espírito Santo, tem alguma coisa errada, eu tenho que tirar alguma coisa, e o Espírito Santo que não vai ser. Então, a gente está sempre correndo, inclusive para falar com Deus. Só que Deus não anda no nosso tempo. Deus anda no tempo dele, Deus fala no tempo dele, do jeito dele. E aí a gente está correndo, e a mesma coisa, né? Enquanto eu estou limpando a casa, tem alguém tentando falar comigo. Enquanto eu estou tomando banho, enquanto eu estou fazendo isso, aquilo. Então a gente fala para Deus assim, de manhã, ao invés de eu acordar, separar uns 15 minutinhos em silêncio, sabe, na paz, ouvir. Se puder ser mais tempo, melhor ainda, mas pelo menos uns 10, 15 minutinhos. Deixa eu começar meu dia falando com o Espírito Santo. Não, a gente pula da cama. Minha mãe falava pra gente, acorda que nem uns bichos, numa hora de manhã, né, mãe? Levanta, vai pro banheiro, aí vai tomar banho. Deus, vou orar aqui enquanto eu tomo banho, tá? Porque você tem que otimizar tempo. Aí, você se troca e entra no carro. Eu vou orando enquanto eu estou dirigindo. E aí, sabe o que a gente fala para Deus? Senhor, se o Senhor quiser falar, é no meu tempo, é na minha rotina, se vira. Se o Senhor quiser falar comigo, fala na hora que eu estou tomando banho, fala na hora que eu estou dirigindo, que é a hora que eu tenho para o Senhor. A gente quer que Deus, Deus, me segue. Se o Senhor quiser falar, vai falando, que eu vou dando um jeito de ouvir. Deus, Ele quer falar, mas Ele quer que a gente pare para ter 100% de atenção para Ele. Só que às vezes a gente vai falar, não, agora eu vou ter meu tempo de oração. No meio da oração chega uma notificação. Deixa eu só ver quem mandou aqui, ó. Acabou. Você já distraiu completamente. Existe muito barulho ao redor e na nossa mente. Quanto mais barulho externo, menos sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E eu queria te fazer uma pergunta. Se o Espírito Santo fosse um aplicativo e ele mandasse uma solicitação toda vez que ele quisesse falar com você, o que você faria?
Você daria atenção? Você puxaria para o lado e ignoraria? Colocaria a conversa de Jesus do Espírito Santo no WhatsApp no silencioso? Ou será que se fosse o aplicativo a gente daria mais atenção? Será que se o Espírito Santo fosse uma série com 5 temporadas no Prime TV, a gente daria a atenção necessária? Mas o Espírito Santo é uma pessoa que nós temos que nos relacionar. Quantas vezes nós falamos, não, eu tenho que ter mais tempo com o Senhor. E é proporcional. Quanto mais você fala, essa semana eu vou mudar. Essa semana eu vou orar mais. Essa semana eu não vou ficar nas redes sociais. Eu vou buscar a Deus. Parece que é a semana que você mais fica no celular e menos ora. Quantas vezes nós sabemos que precisamos orar, ouvir a Deus, ler a Bíblia, buscar a Deus, mas nós encontramos outras coisas para ocuparem a nossa atenção. O problema não é a falta da voz do Espírito Santo, é a falta de silêncio para ouvir. Nossa mente anda barulhenta demais. A minha mente, eu falo por mim mesma, a minha mente tem hora que eu falo assim, fica quietinha, minha filha. A mente da gente não para. Você está em todos os lugares pensando no futuro. Isso aí é um quesinho de ansiedade, né? Você está em casa, você está pensando no trabalho. Você está no trabalho, você está pensando em casa. Você está na igreja, você está pensando no boleto. Você está sempre pensando em alguma coisa. E o Espírito Santo, às vezes, fala, calma. O que o salmista, né, Davi fala? Aquieta, minha alma, volta ao seu descanso. Às vezes a gente precisa disso. E aí, às vezes, a gente tem uma falsa ilusão de que é o lugar. Né? Não, é que minha rotina, meu trabalho, mas lá no final do ano eu vou entrar de férias, aí eu vou para uma chácara no fim do mundo, lá eu vou ter paz. Não vai. Porque a paz e o silêncio que nós precisamos tem que estar na nossa rotina hoje, não tem que esperar. É igual a gente tinha a falsa ilusão de que estar no interior daria uma vida tranquila pra gente. No início até era, né? Agora parece que a gente está tão corrido como se estivesse aqui vivendo em São Paulo. É um looping de atividades, de informações, de coisas. E quem vai sendo esquecido? O Espírito Santo. E a intimidade com o Espírito Santo, ela vai gerar em nós sensibilidade para ouvir. Sensibilidade para entender. Quanto mais tempo eu passo com uma pessoa, mais eu reconheço a sua voz. Quanto mais tempo eu tiver com alguém, eu reconheço. Então, vocês já viram aqueles programas que faz teste cego, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A esposa está de olho vendado, e aí vários homens vão falar, oi, não sei o quê. Você vai reconhecer a voz do seu marido? Espera-se, né? Você vai reconhecer. Você já viu alguns vídeos que mostram, às vezes, em escolas fazendo isso com criança? A mãe de olho fechado e ela tem que reconhecer o filho. Você já reparou que nunca erra? Porque a convivência gera sensibilidade. Então, quanto mais tempo eu tenho com o Senhor, mais intimidade com o Espírito Santo, mais eu vou reconhecer a voz dele no decorrer do meu dia, nas situações, naquilo que ele está falando. Quanto mais relacionamento com o Espírito Santo, mais sensíveis nós nos tornamos à direção que ele está nos dando. E a gente começa a perceber ele no nosso dia a dia. Aquilo que muitas pessoas chamam de consciência, ou de vozinha lá dentro, ou me veio um negócio na mente, isso tem um nome, Espírito Santo. É ele que, quando você acaba de fazer uma coisa, e ele fala assim, você não deveria ter feito. É o Espírito Santo. Você está nervoso e responde ríspido para o seu esposo, para sua esposa, para o filho. É aquela voz que lá depois fala assim, você não devia ter falado dessa forma. Ou é aquela pessoa, né, aquela voz que fala assim, muda o caminho hoje, vai por outra rua. É o Espírito Santo que está falando. É aquele que fala assim, pede perdão para sua esposa, pede perdão para seu esposo, você falhou com ela. Essa voz é o Espírito Santo. O problema é que a gente não ouve mais, então nós não somos mais guiados por essa voz. Aquela voz que fala assim, vai orar. É o Espírito Santo que está chamando. O Espírito Santo, ele está presente aqui no culto no domingo? Amém, glória a Deus. Mas ele também está na segunda-feira, quando toda a sua rotina volta ao normal. E ele não quer participar de 2, 3 horas de culto e o resto da sua vida não mudar. Então, que adianta você ter, não que a gente não deseje, mas
Que bênção ter um culto de domingo onde existe manifestação do Espírito, onde a gente sente a presença, onde a gente chora, onde a gente canta. Mas se tudo isso que eu vivi e experimentei aqui no culto de domingo não transformar a minha vida lá na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, não serve de nada. O Espírito Santo quer participar da nossa vida, do nosso cotidiano. E essa intimidade, ela precisa ser construída. Não vai ser no estalar de dedo. E como que a gente constrói isso? Investindo tempo em oração, na leitura da palavra, em adoração, em comunhão, buscando a presença dele. Não buscando somente as suas manifestações. E às vezes nós vemos que existe uma geração de cristãos que não está mais preocupado em ter a sua vida transformada. O importante é que eu vá no culto e a profeta bote a mão na minha cabeça e revele meu futuro. Eu só estou preocupado em que vai ter no culto que o pastor vai orar por mim e vai falar o meu futuro, a minha vida. Né, eu converso com algumas pessoas, né, a respeito disso, de fora daqui da igreja, e eu vejo muito isso, né, e me causa um certo incômodo. Nossa, o culto foi uma bênção hoje, é mesmo? Né? O que foi? Nossa, o pastor colocou a mão na cabeça do fulano e falou isso, falou aquilo. Nossa, tá, mas e depois? E na segunda-feira, o que mudou? Foi só uma experiência de um culto que às vezes se torna mais emocional do que espiritual? Então, nós não temos que buscar somente as manifestações do Espírito, embora seja importante. A Bíblia fala, nós temos que buscar os dons e as manifestações dos dons, mas nós temos que buscar um relacionamento, porque a intimidade com o Espírito Santo vai me gerar sensibilidade para ouvir a voz de Deus e identificar a voz de Deus. A consciência da presença do Espírito Santo transforma a forma como nós vivemos. Quando nós começamos a entender que o Espírito Santo é uma pessoa e que o Espírito Santo é alguém que está comigo, toda a forma com que eu vivo muda. Quantas vezes nós tentamos resolver tudo na nossa vida na força do nosso braço? Ninguém nunca fez isso aqui, né? Quantas vezes a gente tenta vencer tentações sozinhos? Quantas vezes nós tentamos tomar decisões ou tomamos decisões sem buscar a direção de Deus? A gente ouve a opinião de todo mundo, mas não para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar. Quantas vezes nós estamos tentando carregar fardos pesados demais para nós, porque estamos tentando carregar sozinhos? Nós andamos sem consciência da presença de Deus. Nós esquecemos que existe alguém para nos ajudar. O que Jesus falou lá no texto que a gente leu no início, né? Em Atos capítulo 1. Recebereis poder. O que é poder? Não é um superpoder como um super-herói. Não é algo sobrenatural. Às vezes, né, pode existir manifestações sobrenaturais. Mas poder, a palavra poder em sua essência, ela significa capacidade para fazer algo. O poder que Deus, que o Espírito Santo traz para nós, é isso, é a capacidade de nos tornarmos mais parecidos com Ele. O Espírito Santo em mim, a intimidade, eu estando cheio do Espírito Santo, o poder que o Senhor vai me dar é a capacidade de saber perdoar a hora que eu preciso, é a capacidade de saber tomar as decisões certas, é a capacidade de saber dizer não na hora certa. É esse o poder que o Espírito Santo nos traz. E ter o Espírito Santo não significa que nós não vamos ter problemas. Não é uma garantia disso, pelo contrário. Ou de que, eu tenho o Espírito Santo, ele faz tudo, eu não preciso fazer nada. Eu não preciso agir, eu não preciso decidir, eu não preciso trabalhar, eu não preciso buscar ajuda, não preciso tomar decisões responsáveis. Não, não é isso. Isso significa apenas que eu não preciso viver uma vida cristã desconectada do Espírito Santo. Talvez nós estejamos tentando vencer certas coisas da nossa vida na força do nosso braço. Mas o Espírito Santo já nos deu a capacitação. O Senhor já nos deu o Espírito para isso. O Espírito está para nos ajudar. Então, ter consciência de que
O Espírito Santo é uma pessoa de que ele habita em mim, que onde eu estiver, ele está, e que ele tem poder, e ele me empodera para isso. Tudo que eu faço muda a forma de ver. Então, eu não vejo mais as coisas da mesma forma, eu não tomo decisões, eu não ajo como se eu estivesse sozinha, porque eu sei que existe alguém que está comigo. E essa consciência da presença do Espírito Santo também transforma a forma pela qual lidamos com o pecado. Porque muitas vezes nós fazemos certas coisas porque ninguém está vendo. Então, tem coisas que nós fazemos porque tem ninguém olhando agora. Ninguém está ouvindo, ninguém está vendo. Mas o Espírito Santo está presente. O pastor Douglas Gonçalves, que fala muito sobre isso, né? Ele fala, se nós tivéssemos consciência do Espírito Santo, certos pecados não seriam cometidos. Porque você não cometeria certos pecados na frente da sua mãe. Você não cometeria na frente de outra pessoa. Seria vergonhoso. Então, hoje, nós temos estímulos nas redes sociais, na internet, que são naturais, coisas bobas. Mas existe um apelo sexual gigantesco na rede social. Antigamente, você tinha que acessar um site mega escondido para ver certas coisas. Hoje em dia, está no Instagram. Será que o Espírito Santo, se você tem consciência do Espírito Santo, você veria certas coisas? Você permitiria seus olhos verem certas coisas? Se eu tiver consciência da presença do Espírito, muita coisa seria diferente. Porque a hora que você está pecando, o Espírito Santo não pede licença e sai. Ele está ali. Será que você frequentaria certos lugares com o Espírito Santo do seu lado? Como seria a nossa relação com o pecado se eu tivesse consciência do Espírito Santo? Às vezes, né, existem casais que aparentemente está tudo bem, mas quantos casais que estão cometendo adultério? Porque ninguém está vendo. Aquela mensagem que eu troco no celular, aquele vídeo que eu assisto. Quantas coisas seriam diferentes se eu tivesse consciência do Espírito Santo? Então, a nossa relação com o pecado poderia ser diferente também se a gente tivesse consciência da presença do Espírito Santo. E a pergunta não se torna assim, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? A questão é, eu tenho consciência de que o Espírito Santo está comigo? Eu faria vendo o Espírito Santo se ele estivesse do meu lado? Eu iria em tal lugar, eu falaria tal coisa, eu ouviria tal coisa? Se nós temos consciência da presença, nós temos também mais santidade. A consciência da presença de Deus vai gerar em nós santidade. Aquilo que é um dos princípios para nós como cristãos. Sede santos, que eu sou santo. Não é santos, hein? Mas é uma consciência que gera santidade, não por medo. Ai, meu Deus, Deus está vendo. Não é um medo, não, de forma alguma. Mas é um temor. É diferente medo de temor. Porque se eu amo a Deus, eu não quero desagradá-lo. Então, se eu tenho consciência de que Ele está comigo, eu vou tomar muito mais cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço. Consciente de que Ele está comigo. E o texto diz, né? E recebereis poder. Poder para quê? Vamos ler de novo? Atos capítulo 1, versículo 8. Todos acharam? Diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra ou confins da terra. Para que é o poder que o Espírito Santo nos capacita? Jesus deu uma promessa: o Espírito Santo vai vir, vocês vão ser cheios e vocês vão receber poder. Para que esse poder? Para eu enriquecer? Para eu comprar uma casa? Para eu comprar o carro do ano? Para eu ser famoso, influente, rico? Não. Para ser minhas testemunhas. O poder que o Espírito Santo nos dá, a capacitação que o Espírito Santo nos dá é para nós sermos testemunha.
O poder não é o final, o poder não é o destino. O poder é o que nos capacita para cumprir a missão que o Senhor deu para nós. Qual foi a mensagem que Jesus deixou? Final, Marcos 26. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão do cristão é essa, ir por todo mundo, pregar o evangelho. A missão, quem estudou o livro de Atos, que nós estudamos de quarta-feira, o que nós mais falamos de quarta-feira? O que é um verdadeiro discípulo? Alguém que é testemunha. Em todo o livro de Atos, isso é relatado por Lucas. Ser testemunha, essa é a maior marca, uma das maiores marcas de um verdadeiro discípulo. Então, o poder não é assim, nossa, o Espírito Santo vai me encher de poder e eu vou pregar para multidões e eu vou, amém? Mas é ser testemunha no meu dia a dia. Não é um poder para coisas sobrenaturais e extraordinárias ou para enriquecimento ou coisas naturais, embora isso também possa vir e também não é pecado se vier, mas não é o fim. O Senhor, o Espírito Santo nos capacita para cumprir uma missão, ser testemunhas. E o Espírito Santo nos fortalece, nos capacita, nos transforma, para quê? Para nos tornar mais parecidos com Jesus. Que esse é o nosso objetivo final, nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor. O Williams falou algo na hora do louvor, né, a respeito do que está acontecendo no mundo. Você não precisa ter mais de 2 neurônios para entender que Jesus está voltando. É evidente. Vai ser hoje, amanhã, semana que vem? Não sei. Mas que o tempo do fim está próximo, isso é fato. O tempo do fim está chegando. E enquanto a igreja deveria estar se preparando para isso, a igreja se distrai cada vez mais e vive alheia ao que está acontecendo no mundo. Parece que a gente não enxerga os sinais da volta de Cristo. Era o tempo da gente buscar mais. Era o tempo da gente ir mais para os pés do Senhor. Era para o tempo da gente clamar por arrependimento, pregar o arrependimento. E a gente está distraído com o vídeo do gatinho dando bom dia. Quantas coisas estão nos distraindo daquilo que de fato é importante? Nos tornarmos parecidos com o Senhor e ser testemunhas. Porque enquanto nós estamos... Eu não estou demonizando o lazer, o entretenimento, porque nós precisamos disso também, é importante. O problema é que isso está ocupando a maior parte da nossa vida, do nosso tempo e da nossa atenção. E eu falo isso por mim mesmo. Quanto isso está roubando de nós o que nós deveríamos fazer? Enquanto nós estamos distraídos com tantas bobagens, tem pessoas morrendo indo para o inferno. E aí, quando chegar lá no céu, e o Senhor falar, e fulano, que era para você ter falado de Jesus para ele? Deus estava tão ocupado. Estava vendo vídeo engraçado na internet. Quantas coisas estão nos distraindo? A gente não está nem um pouco longe de um experimento com animais. Vocês já viram esses vídeos? Que fala, às vezes... eu tenho umas coisas que o povo põe na internet, né, que é assim, você olha um rato indo para a ratoeira, mas que burro, não viu a armadilha? E a gente não é assim com as outras coisas. O diabo está nos distraindo. Lembra do cachorro que eu falei? Ele colocou a comida aqui na testa, a gente está lambendo a testa do diabo. Nossa, fica feia essa frase, né? Lambendo a testa do diabo. E nós estamos distraídos e ele está roubando de nós a intimidade. Ele está levando pessoas para o inferno e a gente está com a nossa mente, o nosso tempo ocupado demais, com tantas coisas que a gente não para se encher do Espírito Santo, para ouvir a direção do Espírito Santo, para ser capacitado pelo Espírito Santo, para ser testemunha, para pregar o Evangelho, para formar discípulos, para batizar pessoas, para sair falando de Jesus. É para isso que o Espírito Santo serve, para nos capacitar. O Espírito Santo, a manifestação dele não é simplesmente para sentir um arrepio na hora do culto. Isso é nada perto do que é a verdadeira necessidade da igreja, do cristão. E testemunha não é apenas falar sobre Jesus. É a maneira com que eu vivo que confirme o que eu estou falando. Porque é muito fácil eu falar sobre Jesus, eu falar sobre santidade, mas a minha vida confirma, sela o que eu estou pregando. Porque tem muita gente que fala, mas eu não consigo falar de Jesus no meu trabalho, na minha família, para os meus vizinhos. Claro, você é um péssimo exemplo.
Quantas pessoas que você já ouviu falar assim, eu ser crente para ser igual fulano? Quantas pessoas que pregam Jesus, mas não testemunham com a sua vida? Eu posso pregar sobre santidade, mas a minha vida atesta que eu vivo em santidade? Ou eu sou aquele que na igreja eu sou santo? Senhor, né, ergo minhas mãos. Só que no meio do trabalho, quando surgem aquelas conversas, aquelas piadas que vão contra a santidade de Deus, eu estou ali no meio e participo daquilo. Ou as pessoas veem que eu sou diferente. Ou para não constranger as pessoas, eu faço o que as pessoas fazem de errado também. Eu sou uma pessoa de caráter fora daqui, do meu trabalho. Eu sou uma pessoa, né, como o Tiago falou, cumprir horário, né? Isso é uma coisa que é uma questão que a gente sempre tenta resolver. Ou eu sou fiel nos meus pagamentos, ou eu sou uma pessoa que sou honesta no meu trabalho. Eu sou uma pessoa que sou honesta no que eu falo. Nós vamos pregar sobre Jesus. Jesus é amor. Mas eu falo de amor, mas eu vivo como quem ama as pessoas? Eu demonstro meu amor para as pessoas que estão ao meu redor? Eu prego sobre perdão, mas eu sou o primeiro a ceder e perdoar? Ou eu sou aquele que fica guardando até o último segundo? Eu posso falar sobre domínio próprio, mas eu aprendi a controlar minhas emoções, meus impulsos, minhas vontades, minhas tentações, meus desejos. Então, o Espírito Santo, ele nos empodera para pregar, para ser testemunha. Mas testemunha não somente no falar, mas no agir. Será que, se a gente não precisasse falar, será que as pessoas, nas nossas atitudes, veriam o Espírito Santo? A minha vida tem que ser um testemunho antes das minhas palavras chegarem. Tem uma frase, né, que atribuem a Francisco de Assis, que a Igreja Católica entende como santo, nós não, foi só um homem, mas que ele fala, pregue sempre, se necessário, use palavras. Eu concordo metade com a frase. Eu acho que as nossas ações têm sim que testemunhar, mas isso não tem que me impedir de falar. Porque a gente tem dois extremos. A gente tem aquele que fala demais de Deus, mas a vida não condiz com aquilo que prega. E tem aquele que fala assim, não, as pessoas vão perceber por osmose, elas vão saber da salvação por osmose? Não, eu tenho que falar também. Então, o testemunho tem que vir antes das minhas palavras, mas as minhas palavras precisam vir também. E talvez a pergunta mais central, ou de tudo aquilo que nós ouvimos, né, até agora. Se alguém observasse a minha vida durante uma semana, sem que eu falasse nada, encontraria evidências que o Espírito Santo habita em mim? Ou, como eu já ouvi uma frase assim, se ter o Espírito Santo fosse crime, haveriam provas suficientes para você ser condenado? Será que na nossa vida existem ações que atestam que nós carregamos o Espírito Santo? Ou nós somos um motivo de vergonha para o Evangelho? Ou nós somos aquele tipo de cristão que fala, ser cristão como fulano? Jamais. Então, concluindo, Jesus prometeu, recebereis poder. Isso é uma promessa. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas esse poder não é para eu viver somente experiências dentro da igreja, mas é para eu poder colocar esse poder em prática lá fora. Para eu vencer as minhas tentações, para eu permanecer firme no dia mal, para eu resistir ao pecado, para eu tomar as decisões guiadas pelo Espírito Santo, para eu poder amar o próximo, para eu poder servir, para eu poder testemunhar. Essa é a capacitação que o Espírito Santo me dá. Que o Espírito Santo está presente, isso você sabe, que ele habita em você, ele habita em mim, você sabe. A questão é, nós estamos vivendo conscientes dessa presença? Talvez a gente não precise apenas de uma nova experiência com o Espírito Santo. Às vezes vai ter um culto especial, uma vigília, que você tem aquela experiência com o Espírito e você cai, você chora, você vira do avesso, você arrepia. Isso tudo é incrível, é maravilhoso, mas talvez não seja disso que você esteja precisando. Talvez você esteja só precisando recuperar a consciência de que o Espírito Santo já está em você. Ele já habita em você. O mesmo Espírito Santo que está em mim, está em você, está no outro, está no outro, está no outro. É o mesmo Espírito. Não existe graus de Espírito Santo. Como eu falei, não existe Espírito Santo Júnior. Então eu vou pedir para o pastor botar a mão na minha cabeça, porque ele tem mais. O Espírito dele é mais forte. Ué, o Espírito Santo dele é diferente do teu?
Se eu tenho consciência, eu vou. Não que você não vai pedir ajuda, não que nós não vamos orar juntos, vamos. Mas eu não preciso que alguém bote a mão na minha cabeça para orar por mim, porque o Espírito Santo que está no pastor está em mim. Eu só tenho que ir lá para os pés dele para orar, para gastar tempo, para que ele fale comigo também. Então, o que nós precisamos fazer é diminuir o barulho, diminuir os estímulos externos, diminuir as vozes que estão falando na nossa mente, voltar a ouvir o Espírito, voltar a buscar o Espírito, voltar a obedecer ao Espírito, voltar a ter um investimento intencional em se relacionar com o Senhor. Porque a intimidade com o Espírito Santo vai gerar em nós sensibilidade de ouvir a sua voz. A sensibilidade a ouvir a voz de Deus vai gerar em nós obediência. A obediência vai gerar em nós, vai produzir em nós transformação. E uma vida transformada se torna um testemunho. É tudo uma sequência, tudo uma lógica. Quanto mais intimidade, mais sensibilidade, mais eu ouço. Quanto mais eu ouço, mais eu tenho direção clara, eu obedeço, porque também não adianta ouvir e não obedecer, né? Mas eu ouço, eu obedeço. A obediência vai gerar em mim transformação, e a transformação vai se tornar um testemunho. As pessoas vão olhar e falar, não é possível que fulano está assim. Olha como era a vida dele, olha como é hoje. Nós nos tornamos testemunho. O Espírito Santo não veio, a promessa do Espírito Santo em Atos 1 não foi simplesmente para vir e estar em nós, para estar conosco. Ele veio para transformar a maneira como nós vivemos. E quando nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, ele começa a transformar por dentro e é natural que essa transformação vá transbordar para fora, nas nossas atitudes, as pessoas vão ver. O que Jesus fala? Recebereis poder para serem minhas testemunhas.